parte da história da Igreja de São Miguel está preservada no Museu das Missões. A arquitetura modernista lembra as casas missioneiras espanholas, com avarandados e pátios internos. O Museu das Missões foi criado em 1940 pelo Lúcio Costa e foi construído como um prédio para abrigar uma coleção valiosíssima de arte barroco missioneira que foi recolhida na região pelo antigo zelador Hugo Machado. Passados 60 anos, nós temos hoje novos acervos, o acervo arqueológico, o acervo fotográfico, o acervo artístico, e temos necessidade de melhor espaço para a conservação daquelas peças que estão no Museu das Missões. Para tanto, se montou um novo projeto, um novo processo de um centro de documentação e pesquisa, aonde essas imagens poderiam ser expostas em espaço condicionado, climatizado e as novas coleções expostas ao público. A arqueologia missioneira surge no início da década de 70 com as escavações realizadas em São João Batista. Essas pesquisas que foram realizadas nesse período, elas descobriram um cotidiano das missões que não estava relatado nos documentos oficiais, ou seja, pelos objetos se conseguiu resgatar uma série de informações que as documentações administrativas não reuniam. Nós fizemos, junto com a Unicinos, também um trabalho de reconstituição através de computação gráfica, né, do que seria a redução de São Miguel. Isto foi um trabalho bastante pioneiro, que começou com uma estrutura informatizada pequena, mas que foi um dos primeiros executados no mundo como reconstituição de um bem patrimônio mundial. Esse projeto, né, de reconstituição virtual da redução de São Miguel Arcanjo começou em março de 91, quando o Patrimônio Histórico nos procurou para ver se nós podíamos fazer uma simulação tridimensional de toda a redução de São Miguel, porque eles tinham necessidade de divulgar como era a missão, né, na época de sua existência. Então, o objetivo era realmente uma educação patrimonial, né, de forma a poder levar não só as universidades, mas as escolas, a população em geral, a realidade construtiva e social e econômica da época da redução. O núcleo de computação gráfica, que está inserido dentro do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Unicinos, ele é voltado para a produção de conhecimento, principalmente na área da arquitetura. Então, dentro dessa produção, existem várias linhas de pesquisa. No caso, o projeto Missões se inseriu dentro de uma linha de pesquisa de patrimônio e informática. Os dados levantados, né, são a partir de iconografias existentes, a partir de levantamentos fotogramétricos que o IPHAN já tinha feito, a partir também de visitas aos locais, de fotos existentes, de descrições, né, históricas, de levantamentos. E sempre, quer dizer, era pautado em cima de informações bibliográficas, gráficas e em cima de discussões com a equipe de historiadores e de arquitetos. Nós estamos agora trabalhando na área de realidade virtual, trabalhando com agentes autônomos. Então, com isso, nós vamos agora aplicar nas missões, que é o que falta, quer dizer, colocar pessoas dentro da simulação e fazer com que essas pessoas assim, circulem por dentro das missões. E um outro objetivo também, um próximo passo é que ela fique disponibilizado, esse material que existe no CD, que fique disponibilizado na web.
A arte nas missões não tinha função estética, mas a manutenção do Guarani nas reduções contribuiu para o nascimento da arte missioneira. Como os jesuítas vinham de diferentes países da Europa, traziam iconografias e tradições diferentes. O índio Guarani, ele veio do período neolítico. Ele vivia de acordo com a cultura, com os valores, com os meios da época neolítica. Então, ele não tinha essa forma de expressão desenvolvida. E foi uma novidade fazer com que os índios aprendessem a representar em 3 dimensões as personalidades religiosas da arte sacra católica. Não era o interesse deles propriamente transformar os índios em artistas, mas simplesmente treiná-los artesanalmente para que eles pudessem reproduzir aquelas peças que vinham com uma certa dificuldade da Europa e que precisavam ser em grande quantidade para abastecer todo o grande número de reduções que existia no Brasil, na Argentina e no Paraguai. A escultura preenchia a necessidade de prover os templos de imagens e satisfazer a uma das exigências pedagógicas da ordem, a iniciação nas artes manuais. A religião do índio era anímica, ela estava toda voltada para valores e fenômenos da natureza. E de uma hora para outra acabaram se tornando de alguma forma cristãos. E conseguiram absorver isso e reinterpretar em alguns aspectos de acordo com a realidade anterior deles. São muitas peças que existem no Brasil, cadastradas 400, mas outras tantas tão interessantes ou até mais ricas existem espalhadas pela Argentina e pelo Paraguai. Algumas guardadas em alguns museus particulares, outras ainda não inventariadas, não cadastradas, constituem um patrimônio importante no fenômeno que aconteceu da cultura na América do Sul. Então, eu espero que algum dia os 3 países se unam através de uma forma única de conseguir cadastrar, identificar e inventariar todo esse patrimônio, que é, de fato, uma herança não só nacional, mas uma herança que ultrapassa os países que possuem esse material atualmente. A menos de 5 quilômetros do centro de São Miguel, vivem 55 índios Guarani num terreno cedido pela prefeitura. Eles têm pouca ideia do passado. No futebol, fica evidente a pressão da cultura do homem branco sobre a indígena. A argila dá lugar à lona plástica preta. As péssimas condições de vida são compensadas pela simplicidade e calor humano. Exilados na própria terra, vivem numa harmonia difícil de entender. Meu nome é português, sou Floriano Romeu, e em Guarani, Virá Sondaro. E para comida, me ajuda de Fundação da FUNAI. Ele alguma vez trouxe aqui uma alimentação para criança e alguma vez pedindo ajuda do município também, ajuda um pouco. E vendendo artesanato e comprando alguma coisa. Assim vivemos aqui. Estamos discutindo, né, para conseguir uma área, essa nossa ainda precária, né, digamos assim, por causa que está discutindo entre governo e FUNAI para conseguir uma área para nós. O índio não ocupa um lugar de destaque dentro do Estado Nacional, bem pelo contrário, as populações indígenas, desde o processo de conquista, são populações bastante marginalizadas. Nesse sentido, atualmente no Estado, as cifras oficiais me dizem em torno de 1.000 guaranis, mas essas são cifras oficiais, pode ser que existam mais. A situação do índio hoje é terrível, só que a gente fica olhando isso aqui e vendo que isso aqui é fruto do trabalho, da exploração do trabalho indígena, né? Porque os jesuítas chegaram aqui e quem construiu, quem fez esse patrimônio, isso aqui que a gente está olhando e chega a se arrepiar porque passa uma energia gostosa, diferente, flui a história. E aí você fica olhando que em função de todo esse trabalho e o massacre que foi feito com essa população indígena que não ficou para contar a história, que vive hoje, o pouco que sobrou, marginalizado, excluído totalmente da nossa sociedade,